Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre cores e algumas maneiras de configurar as cores. Até agora a gente já sabe duas maneiras, né? Um é construindo aqui as cores globais do meu site. Outra maneira possível seria eu criar um elemento que nem eu criei aqui do título e do texto e atribuir a esse elemento várias características, por exemplo, aqui, né? Tem várias características desse mesmo elemento. E o que mais que eu poderia fazer? Eu poderia clicar aqui nesse meu texto e atribuir só uma classe para essa cor, por exemplo. Eu poderia colocar aqui, vamos supor, cor 1, tá? E atribuir uma classe e essa cor 1 aqui eu pegar e colocar uma cor nela. Vamos supor que eu vou colocar aquele azulzinho claro que era o 0085FF, tá? Coloquei aqui, beleza, né? Outra coisa que eu poderia fazer aqui também, deixa eu colocar um pezinho mais aqui para ficar mais visível, tá? Outra coisa que eu poderia fazer também é adicionar essa cor aqui nas minhas cores globais. E aqui eu vou colocar ela na pastinha dos globais, por exemplo. E aqui eu vou colocar cor 1 e adicionar, tá? Bom, então ela está adicionada aqui, poderia ser uma classe, poderia ser um elemento com várias características, inclusive a cor. Mas também tem uma maneira diferente de fazer isso. Vamos supor, tá, que tu tenha um site que nem esse aqui, né? Ele tem, por exemplo, a cor dele principal, aqui esse azulzinho, né? Mas no botão de link, aqui ó, além dessa cor azul, ele tem em volta do ícone um outro tom de azul, só que mais clarinho, ó. É uma variação desse tom. Então vamos supor, né, que o teu cliente lá pelas tantas, ele fala: "Ah, eu não gostei desse azul, eu vou querer que seja, sei lá, laranja". E, puxa vida, a gente não configurou nada laranja, né? Tinha configurado o verde, o rosa, o roxo, o azul, mas laranja a gente não tinha configurado. Então, o que que eu posso fazer? Claro, eu venho aqui, configuro o meu tom de laranja e tal, posso trocar aqui no global também, e vou ter que trocar a minha variação da minha cor, né, de laranja. Então, puxa vida, né? Tem alguma outra maneira mais simples de fazer isso? Tem, né? No vídeo de hoje eu não vou me aprofundar tudo, mas eu quero só falar da possibilidade. Bom, como a maioria deve saber, não existe só esse formato de cores aqui que a gente está acostumado. Eu vou colocar uma nova seção aqui e vou pegar não, e vou escrever com um H2, tá? Que tá bem grande, bem destacado, para todo mundo ver. Bom, aqui eu tenho o meu H2, ele tá desconfigurado porque eu tirei todas as cores dele. Vamos ver se ele pega pelo menos o formato aqui. É um H2. Ele tá com a cor aquela padrão, tá? Porque eu tirei todas as cores aqui do global. E, bom, o que eu vou querer mostrar para ti? A gente está acostumado, né, com aquela cor hexagonal, né, que é a hextag e a cor em si, né, por exemplo, assim, né. Bom, mas tem outros formatos de cores também que dá para ser trabalhado. E um deles, né, deixa eu ver se eu até encontro ele aqui. Onde é que eu tinha colocado? Sim, tá.
Existem outros tipos de cores. Por exemplo, aqui também tem aquele que um monte de gente também conhece, que é o RGB com a variação A, que é a variação de nível de transparência. Esse aqui é a cor pura, e quando eu coloco o azinho é o nível de transparência. Então, por exemplo, essa cor que a gente está trabalhando, ela teria um número assim. Ela seria 151, 21, 121. E o azinho seria o nível de transparência. Nesse caso, ela tá uma cor sólida. Mas se eu quisesse um nível de transparência um pouquinho maior, eu poderia colocar aqui um outro valor de transparência. Vamos deixar assim a cor padrão mesmo. Tá? Essa aqui seria uma outra forma de também escrever as cores, que é, na verdade, uma combinação do vermelho, red, green, de verde, e blue, de azul. Isso aqui seria uma outra forma também de determinar uma cor. Agora, vamos supor, né, que eu queira um outro formato que ele trata de, enfim, de luminosidade, saturação, que é esse formato aqui, HSL. E aí, nesse caso aqui, ele seria assim, onde aqui seria a cor, aqui seria a saturação e aqui seria a luminosidade dele. Então, com base nesses parâmetros aqui, se eu determinar as minhas cores desse jeito aqui, eu posso ter variações dentro de variáveis. Mas eu não quero me aprofundar muito nisso, era só para ter assim, um conhecimento geral mesmo da coisa, porque o que eu quero falar é que, ao invés de eu construir as cores globais aqui ou a partir de classes, eu posso simplesmente criar aqui uma folha de estilo, colocando um pseudo-elemento, que é o root, e aqui eu abro as chaves, e aqui dentro eu vou colocar as minhas cores. E eu já vou explicar o porquê disso. Vou colocar aqui um tab, porque eu tenho uma espécie de toque, que deixa eu arrumar aqui, que tá faltando. Bom, aqui tu viu que nesse exemplo que eu tô dando é um exemplo bem simples, tá? As cores, elas estão todas no formato que a maioria está habituado a trabalhar, que é esse aqui, né? Hashtag, e aqui os códigozinhos das cores. E a gente vai ficar por aqui por enquanto, tá? Tu pode ver que aqui eu coloquei primário, escure dark, escure light, destaque 1, destaque 2, destaque 3, destaque 4. Então, como é que funciona a sintaxe disso? Você tem que colocar dois pontos root, abre chaves, e aí dentro é traço, traço, o nome da tua variável e o código da cor. Ponto e vírgula. Vai para o próximo. Tá? Vamos salvar aqui então. E aí, ó, agora eu pego aquele meu elemento lá, clico nele, vou tirar daqui, vou até apagar aqui a minha cor global para te, né, ver como funciona mesmo. E aqui, ó, eu vou colocar essa minha variável. E qual é a sintaxe da variável? É var, abro parênteses, e vou colocar traço, traço, primário, que é o nome daquela minha cor, né? Ou melhor, vou colocar o azulzinho mesmo, né? Quero o destaque 2. Pronto. E aqui tá a minha cor, ok? Bom, eu vou aqui escrever essa sintaxe para ficar mais visível, tá? Então, lá na folha de estilos, eu coloco dois pontos, root,
abro e fecho aqui uma chave. No meio dela, eu vou colocar as minhas variáveis, tá? Que vai ser traço, traço. Daí eu coloco o nome da minha variável, tá? Que vai ser assim, vai ser nome, tá? E aí eu pego 2 pontos e coloco a minha cor. Assim. Por exemplo, tá? Deixa eu até colocar mais para baixo aqui para ficar mais visível assim. E na cor, na cor dela, eu vou colocar a minha variável, que daí vai ser diferente. Apagar tudo. Tá, eu vou colocar bem grande aqui para poder ficar bem visível. Vai ficar assim. Escura, dark. E aqui, claro, né? Coloco aqui para a coisa funcionar. Então, var, escura, dark. Se eu pegar e mudar aqui para light, já vai ver a diferença. Tá? Ela vai ficar mais clarinha. E se eu colocar aqui as minhas de destaque, vai ficar ainda mais. Destaque, vamos supor 3. Não era esse nome? Deixa eu ver qual era o nome correto. Isso é importante, tá? Tem que ter uma folhinha guia. Opa, escrevi errado aqui, ó. Destaque. Ah, tá aqui. Daí fica o verdinho aqui. Tá bem? Mas isso daí entra para minha folhinha guia, que eu posso pegar e fazer ela bem bonitinha aqui, com quadradinhos de cores e tal. Olha que aqui também já mudou no meu H2, que a gente está usando esse para ficar bem, né? Ele também vai mudando aqui em cima a cor, tá? Mas isso dá para fazer, montar um set bem bonitinho aqui para ficar bem visível, assim. Eu acho super, super interessante. E a minha, assim, a vantagem de usar uma variável que eu vejo no dia a dia é isso. É a possibilidade de tu criar todos os tons automaticamente, sem ter que fazer um por um, um por um, um por um. Entende? Eu poderia aqui transformar, em vez de essa cor desse jeito aqui, hexagonal, eu poderia colocar naquele outro formato, HSL, e fazer outro tipo de variável um pouquinho mais elaborada e tal, mas que me dá essa possibilidade. Se vocês quiserem ver como se faz isso, deixa aí no comentário que assim que der eu gravo um vídeo explicando direitinho como é que faz essas variáveis e como é que dá para montar uma escalinha aqui que tu possa mudar isso, né? Por exemplo, assim, com porcentagem a gente consegue mudar essas tonalidades, então fica bem, bem fácil de fazer isso. Tá? A princípio, assim, parece um bicho de 7 cabeças, mas depois, quando tu entende a lógica da coisa, fica um pouco mais fácil. Eu não sei se eu consegui me explicar muito bem, mas qualquer coisa, deixa aí nos comentários, tá bem?